Definição 1. Dizemos que uma série de potências, dessa forma aqui, representa uma função f no conjunto I contido no domínio da função f, se para todo x em I, a série numérica correspondente a esse valor de x converge para f de x. Isso a gente pode escrever assim. A equação acima é dita uma representação como série de potências em torno de x0 para f no domínio I. Ou seja, essa série de potências representa essa função f nesse conjunto I, se para cada elemento x desse conjunto I, quando eu pegar o valor de x e jogar no lugar dessa variável x aqui na série de potências, eu vou obter uma série numérica que converge e vai convergir exatamente para o valor de f de x. Ou seja, você pode usar a série de potências como uma expressão que define a função f. Quando isso acontece, a gente diz que essa série de potências é uma representação dessa função nesse conjunto. O conjunto I é chamado domínio da representação. Estamos interessados principalmente no caso em que esse conjunto I, chamado domínio da representação, é um intervalo. Definição 2. Seja f uma função real com domínio A. Dado x0 pertencente a A, dizemos que f é analítica em x0 se existe alguma representação por série de potências em torno de x0 para f no intervalo aberto I contido em A e contendo x0. Dizemos que f é analítica no intervalo I contido em A, não necessariamente aberto, se f é analítica em todo x0 pertencente a I. No caso em que este I é o próprio domínio A, dizemos simplesmente que f é analítica. Exemplo 1. Encontre uma representação em série de potências em torno do ponto x0 dado para a função f dada. Escolha um intervalo para essa representação que seja o maior possível. No primeiro exemplo, nós temos aqui uma função polinomial e o ponto x0 é o número 0. Queremos encontrar uma série de potências que representa essa função f em torno desse ponto x0. Se você olhar direitinho, você vai perceber que o polinômio já é uma série de potências, cujo centro é exatamente esse ponto aqui, x0 igual a 0. Agora, para deixar isso mais claro, nós podemos usar a notação sigma, indicando explicitamente a sequência de coeficientes na série de potências que queremos dar como resposta para esse item. Aqui eu estou mostrando o mesmo polinômio, mas com termos cujo coeficiente é 0. Nós vamos ter infinitos termos com coeficientes nulos e eles estão indicados aqui. Quando a gente escreve o polinômio nessa forma, a gente percebe que a sequência dos coeficientes da série de potências que queremos encontrar é exatamente essa aqui, ó. A0 igual a 5, A1 igual a menos 8, A2 igual a 3, e A3, A4, A5, etc. são todos iguais a 0. Então podemos dizer que esse polinômio é representado por esta série de potências, onde essa sequência AN é definida assim. A0 igual a 5, A1 igual a menos 8, A2 igual a 3 e AN igual a 0 para N maior que ou igual a 3. Próximo item. f de x igual a 3x ao quadrado menos 8x mais 5. É o mesmo polinômio que tínhamos no item anterior, mas agora o centro da série de potências que queremos encontrar é x0 igual a 1. Então aqui vamos ter que fazer uns cálculos preliminares antes de chegar na série de potências.
esses cálculos vão tentar reescrever o polinômio de uma forma tal que todas as potências envolvendo a variável x que aparecem no polinômio sejam da forma x menos 1 elevado a algum número natural. Eu não quero ter x elevado a um número natural. Eu quero ter sempre x menos 1 elevado a um número natural. Porque só me interessam agora as potências dessa forma, já que o centro da série de potências que eu quero encontrar é 1. Então, eu sugiro começar essa modificação sempre pelo termo de maior grau. O termo de maior grau é o 3x². Nós gostaríamos que esse termo fosse transformado em outro dessa forma aqui. 3 multiplicando x menos 1 entre parênteses elevado ao quadrado. Eu não posso simplesmente trocar uma coisa pela outra. Eu tenho isso, aí eu substituo, coloco isso no lugar. A não ser que eu faça uma compensação, uma modificação de modo a compensar essa substituição que eu fiz. Então o que eu posso fazer é o seguinte, ó. Perceber que no momento que eu troco 3x² por 3 vezes x menos 1 ao quadrado, eu estou trocando 3x² por 3x² que sai daqui quando você expande, menos 6x que também sai daqui quando você expande, mais 3 que também sai daqui quando você expande. Ou seja, além do 3x², quando a gente expande essa expressão aqui, a gente tem também menos 6x mais 3. Então eu estou trocando 3x² por 3x² menos 6x mais 3. Esse menos 6x mais 3 não estava aqui. Se eu quiser trocar isso por isso, para manter a identidade do polinômio, eu preciso fazer uma compensação. Por isso eu estou somando aqui mais 6x menos 3, para poder compensar o menos 6x mais 3 que sai daqui. Pronto, então agora esses três termos são iguais ao 3x² que eu tinha antes. Pronto, aí eu repito menos 8x mais 5, tá aqui, ó. Simplifico tudo, chego aqui, e agora eu vou pensar no termo de grau 1. Eu não quero ter o x isolado aí. Toda expressão envolvendo a variável x tem que ser acompanhada de um menos 1. Então eu gostaria que, ao invés desse x aqui, eu tivesse um x menos 1. Vamos fazer a troca de x por x menos 1 e depois fazer as compensações devidas. Então, se eu trocar esse x por um x menos 1, o que é que vai acontecer? Eu estarei acrescentando uma parcela mais 2 aí. Perceba isso. Eu troco esse x por x menos 1, o que é que acontece? Quando eu expando esse menos 2 multiplicando parênteses x menos 1, eu obtenho menos 2x, que já estava antes, mas eu também obtenho mais 2, né? Então, eu preciso compensar esse mais 2 que apareceu. E eu compenso como? Acrescentando uma parcela menos 2. Sendo que esse menos 2 que eu estou colocando aí vai terminar neutralizando o outro 2 que estava aqui, ó, do lado, que eu iria apenas repetir. Por isso a gente termina ficando apenas com menos 2 vezes parênteses x menos 1. Nessa etapa aqui, você poderia ter percebido também, né, que isso tudo, quando você põe em evidência o menos 2, já é o que você precisa. Pondo em evidência o menos 2, você já chega aqui. Mas o procedimento geral é fazer a troca que você quer que aconteça e depois fazer as compensações devidas para não estar acrescentando parcelas que não existiam antes. E se você segue esse procedimento, a explicação para esse passo daqui para cá é aquela que eu falei. Primeiro troca esse x por x menos 1. Aí percebe que nessa troca você está, na verdade, acrescentando uma parcela 2 que não existia. Para compensar essa parcela 2 que não existia, você tem que colocar uma outra parcela de mesmo módulo, só que sinal contrário, que no caso seria menos 2.
Então, fico agora com menos 2 multiplicando parênteses x menos 1, menos 2, certo? Isso tudo entra no lugar desse menos 2x. E aí você fica com o menos 2 vezes parênteses x menos 1, e a parcela menos 2 que você teve que colocar também vai terminar neutralizando o outro 2 que estava lá no canto dele. No final, termina chegando aqui. E este é um polinômio que também podemos enxergar como uma série de potências em torno do ponto x0 igual a 1. Basta considerar que existem infinitas parcelas com coeficiente zero aí. Da mesma forma que eu expliquei para o item anterior. Então, fazendo isso, você percebe que A2 é igual a 3, A1 é igual a menos 2, e a n, para todos os outros valores de n, é igual a 0. Ou seja, nós temos uma sequência de coeficientes definida assim. Aqui eu estou mostrando como é que vai ficar a representação. Agora, perceba aqui que a série de potências tem centro 1, como era pedido no enunciado. O domínio da representação, é sempre importante verificar qual é o domínio da representação. Isso é parte da resposta que você tem que dar, não esqueça. No item anterior e também neste item, o domínio da representação é o conjunto dos números reais, porque essa representação funciona para todo x real. Não tem nenhum problema aqui que impeça eu usar determinado valor de x. Sempre quando é polinômio, você consegue garantir que o domínio da representação é todo o conjunto dos números reais. Ou seja, polinômios são funções analíticas em R, de acordo com a definição 2. Porque toda função polinomial pode ser representada por uma série de potências em R como sendo o domínio da representação. Próximo item. Agora queremos encontrar uma série de potências em torno de x0 igual a 0, que represente essa função racional aqui, f de x igual a 1 sobre 1 menos x. Aqui basta perceber que essa expressão tem a mesma forma da soma de uma série geométrica de razão x. Relembre lá da aula 5 que a soma de uma série geométrica com razão r é 1 sobre a diferença 1 menos r. Então, onde temos 1 sobre 1 menos x, se queremos exprimir isto por uma série de potências, basta lembrar da fórmula da soma de uma série geométrica. Isso aqui vai ser exatamente uma soma com infinitas parcelas, né? Todas da forma x elevado a n e o n aí variando nos naturais. Ou seja, isso aqui é uma série geométrica de razão x. Toda série geométrica de razão x, quando x pertence a um intervalo aberto de menos 1 a 1, converge. Então, ao mesmo tempo que obtivemos a série de potências que precisávamos encontrar, também obtivemos o domínio da representação. Próximo item. Temos agora mais uma função racional, f de x igual a x ao quadrado sobre a ao cubo mais x ao cubo, e queremos representar essa função por uma série de potências em torno do ponto x0 igual a 0. Esse a aqui é uma constante não nula. Primeira coisa, note que x ao quadrado sobre a ao cubo mais x ao cubo pode ser escrito assim. Então, eu estou colocando aqui em evidência a fração x ao quadrado sobre a ao cubo. Ao mesmo tempo em que a fração mais à direita é escrita de modo que seu denominador seja uma diferença e não mais uma soma. Para que eu preciso ter essa diferença aqui embaixo? Para que esta expressão
se pareça com esta, que é a soma de uma série geométrica. E isso pode me levar à representação que eu quero encontrar, da mesma forma que eu fiz aqui no item C. Em seguida, eu deixo o x² sobre a ao cubo lá na frente e aplico a fórmula da soma da série geométrica a essa expressão aqui. Agora eu vou considerar que a razão é toda essa expressão entre colchetes aqui, ó. Chame essa expressão entre colchetes de R. Então, toda essa fração é 1 sobre 1 menos R, que, de acordo com o que estudamos sobre séries geométricas, pode ser escrito na forma somatório de R elevado a N, com N variando nos naturais. Enquanto isso, o x² sobre a ao cubo está lá na frente. Não mexo nele por enquanto. Bom, então vamos modificar aqui dentro do somatório. Eu aplico propriedades elementares aí da potenciação e chego nessa outra expressão aqui. x² vai multiplicar o x elevado a 3n para resultar em x elevado a 3n mais 2. A ao cubo vai multiplicar o a elevado a 3n para resultar em a elevado a 3n mais 3. Pronto. Eu cheguei numa série de potências aqui. Qual é o domínio da representação correspondente? O domínio dessa representação vai ser dado com base no critério de convergência da série geométrica, que foi o que eu usei aqui para chegar nessa série de potências. Esse passo daqui para cá requer o quê? Requer que a razão dessa série, no caso essa expressão entre colchetes, seja em módulo menor que 1. Então eu vou dizer aqui, ó, tudo isso que eu falei aqui em cima vale desde que essa desigualdade seja verdadeira. Simplificando essa desigualdade, chegamos nesta outra aqui, ó. Simplificando mais um pouco, chegamos nesta outra, módulo de x menor que módulo de a. E isto equivale a dizer que x pertence a um intervalo aberto, que vai de menos módulo de a até módulo de a. Portanto, este é o domínio da representação obtida acima. A representação está aqui, ó, f de x igual a esta série de potências. E o domínio para essa representação é este intervalo aberto aqui. Próximo item. Mais uma função racional, f de x igual a 2 menos x sobre 1 mais 3x. Essa é uma função racional um pouco mais complexa. O centro para a série de potências que queremos encontrar continua sendo x0 igual a 0. O que é que podemos usar aqui? Tem dois caminhos, pelo menos, para fazer esse item. Ambos vão tentar usar a mesma estratégia dos itens C e D, que é aproveitar a fórmula da soma de uma série geométrica. Vamos tentar exprimir f de x em termos de expressões da forma 1 sobre 1 menos r, que podem ser trocadas por séries geométricas. Note que a função dada pode ser escrita assim: 2 sobre 1 mais 3x menos x sobre 1 mais 3x. O que eu fiz foi separar as parcelas lá no numerador, gerando aqui uma diferença de frações. A primeira fração tem a constante 2 no numerador, que eu posso colocar na frente, multiplicando uma fração agora com o numerador 1, cujo denominador tem a diferença 1 menos, entre parênteses, menos 3x. Perceba que eu estou sempre deixando os denominadores na forma de uma diferença, ou seja, na forma de uma coisa menos outra coisa, para já
facilitar a visualização de quem será o raio da série geométrica que eu vou usar para chegar na série de potências que eu quero. Na outra fração, x sobre 1 mais 3x, eu faço basicamente a mesma coisa. Pego o x que está lá em cima, coloco na frente, ele agora vai ficar multiplicando a fração 1 sobre 1 menos, entre parênteses, menos 3x. Esse denominador aqui terminou ficando igual ao outro aqui ao lado. Bom, cada uma dessas expressões aqui está na forma 1 sobre 1 menos r. E, portanto, pode ser substituída por uma série geométrica de razão r, desde que esse r em módulo seja menor que 1. Então, aplicando agora a fórmula da soma de uma série geométrica, eu vou ter que f de x, até então dada por essa expressão, pode ser agora exprimida da seguinte forma: 2 vezes série geométrica de razão menos 3x, menos x vezes a mesma série geométrica. Nessa altura você pode se perguntar, isso aqui é uma série geométrica mesmo? Porque lá na aula 5, série geométrica era uma série numérica, portanto não tinha essa variável x aqui no meio, e consistia numa série da forma somatório de constante elevado a n. Esse menos 3x é constante? Aqui faz sentido tratar essas séries de potências como séries geométricas, se pensarmos no x como sendo uma constante. É constante com relação ao n. O x é uma variável, mas é constante com relação ao n. Então, nesse contexto aqui, muitas vezes vamos tratar séries de potências como séries geométricas, pensando nisso aí. É como se o x passasse temporariamente a ser considerado uma constante, mas é constante com relação a n. De qualquer forma, isso ajuda a pensar aqui, isso ajuda a aplicar resultados que já sabemos sobre séries numéricas. Então, continuando. O 2 que está na frente dessa primeira expressão pode entrar na série. Da mesma forma, esse x aqui também entra na série que está sendo multiplicada por ele. Aí ficamos com essa diferença de duas séries aqui. O ideal seria juntar essas duas séries numa única série de potências. Isso pode ser feito facilmente desde que tenhamos ambas as séries com o mesmo índice inicial, é o caso aqui, ambas estão começando o n em 0, só que também gostaríamos de ter o expoente do x padronizado aqui. Nesse caso, a expressão não está exatamente da forma que gostaríamos, porque em uma nós encontramos x elevado a n e na outra x elevado a n mais 1. Isso pode ser consertado da seguinte maneira. Primeiro, eu vou separar a primeira parcela desse primeiro somatório aqui. Perceba que esta expressão saiu desse somatório aqui. E no somatório ficaram apenas o quê? As parcelas correspondentes a valores de n a partir de 1. Então, eu tirei a primeira parcela. Coloquei aqui na frente. As próximas parcelas estão aqui. Ao mesmo tempo, eu também modifiquei o outro somatório, fazendo uma translação no índice. Que significa o quê? É como se eu estivesse chamando esse n mais 1 de um novo n. Apesar de ser a mesma letra, esse n aqui é diferente desse. Esse n aqui corresponde ao n antigo mais 1. Tá? Vamos chamar de n novo e n antigo. Então aqui eu tenho n antigo mais 1 e eu quero chamar essa expressão de n novo. Aí, a partir disso, é fácil perceber como é que vai ficar o resto da expressão. Onde eu tinha n antigo, o que é que vai ficar? Se n antigo mais 1 é igual a n novo, então n antigo é igual a n novo menos 1. Portanto, eu pego o n antigo e substituo por n novo menos 1. Aqui embaixo,
Quando n antigo é 0, n novo é quanto? É só lembrar que n novo é n antigo mais 1. Então, se n antigo é 0, n antigo mais 1 vai ser 1, portanto, n novo é igual a 1. Certo? É apenas uma substituição, parecida com aquelas que você faz quando resolve integral, né? Só é preciso não se confundir com diferentes utilizações da mesma letra, né? Tenha em mente que esse n é uma coisa, esse outro n é outra coisa. Se preferir, você pode usar a letra m, por exemplo, né? M igual a n mais 1. Aí coloca aqui m, aqui coloca m menos 1, aqui coloca m igual a 1. E depois que fizer essa substituição com m, basta trocar a letra de m, coloque novamente o n no final das contas. Bom, isso aqui é chamado translação do índice. Translação do índice é uma mudança que a gente faz no somatório que consiste em substituir uma expressão da forma índice mais constante por um novo índice, que pode ser representado inclusive com a mesma letra que estávamos usando no somatório antigo. Bom, agora esses dois somatórios aqui possuem índice inicial padronizado e expoente da variável x também padronizado. Então, já podemos juntar esses dois somatórios num único somatório. A parcela que ficou separada aqui na frente, ó, simplifica para a constante 2, e agora esse somatório apareceu no lugar desses dois somatórios aqui. Quando a gente junta os somatórios, o que a gente faz é simplesmente colocar o símbolo aqui de somatório e dentro do somatório nós colocamos a soma ou diferença, né, das parcelas dos somatórios antigos. No caso aqui, como tem um sinal de menos no meio, então vai ser parcela geral do primeiro somatório menos parcela geral do segundo somatório. Vai ser isso menos isso, que a gente também pode escrever assim, se a gente colocar esse menos 3 elevado a n vezes x elevado a n em evidência. Perceba isso, ó. Essa expressão está aparecendo aqui. E também, se você prestar atenção, também aparece aqui. Sendo que, além do menos 3 elevado a n, você também tem, no caso do segundo somatório, menos 3 elevado a menos 1, por causa desse menos 1 aqui no expoente, né? Mas, de qualquer forma, você tem o fator menos 3 elevado a n aqui, que você pode colocar em evidência. Também tem o x elevado a n, que também pode ser colocado em evidência aqui. O que é que sobra dessa parcela quando você põe em evidência o menos 3 elevado a n e o x elevado a n? Vai sobrar menos 3 elevado a menos 1, que veio para cá. E daqui, o que é que sobra? Quando eu ponho isso aqui em evidência, sobra o 2, que vem para cá. Pronto, simplifica aqui essa expressão entre colchetes. Vai dar 7 terços. O menos 3 elevado a n agora foi escrito assim, 3 elevado a n vezes menos 1 elevado a n. Isso aqui veio daqui, ó, tá? 7 terços é apenas o resultado do colchete. Simplifica o 3 elevado a n com esse 3 aqui embaixo. Fica 3 elevado a n menos 1. O 7 permanece lá. O 2 na frente também. Agora perceba que esse 2 ele faz parte da série de potências. A série de potências não vai ser só isso aqui não. Vai ser um somatório cuja primeira parcela é 2 e cujas próximas parcelas são essas aqui, com n variando a partir de 1. Tá? Então, chegamos na série de potências. Falta indicar essa série de potências
mais explicitamente, definindo exatamente quem é a sequência dos coeficientes nessa série de potências. Então podemos dizer que a função dada f é igual a esta série de potências, onde o an é definido assim: an igual a 2 se n igual a 0, e a n igual a 7 vezes menos 1 elevado a n vezes 3 elevado a n menos 1 se n maior que 0. Esta fórmula define os coeficientes desta série de potências aqui. Para n igual a 0, a n vai ser 2. E o 2 aparece isolado aqui porque, no caso em que n igual a 0, o an multiplica quem? Multiplica x elevado a 0, que é 1. Então, a 0 aparece sozinho. Por isso você tem a parcela 2 isolada aqui. E dentro do somatório você vai ter a n para n maior que ou igual a 1, multiplicando x elevado a n. A n para n maior que ou igual a 1 é isso aqui. Pronto. Chegamos na representação que queríamos encontrar para a função f, só falta determinar o domínio da representação. Para isso, temos que observar em qual etapa utilizamos a fórmula da soma de uma série geométrica. Foi exatamente aqui. Daqui para cá. Nesse passo, qual é a expressão que ficou fazendo o papel do R, da razão da série geométrica? A expressão foi o menos 3x. E qual é a condição de convergência de uma série geométrica? É que o R, a razão, seja em módulo menor que 1. Então, a condição que precisamos usar para definir o domínio da representação nesse item é o quê? É dizer que esse menos 3x em módulo deve ser menor que 1. Tudo que fizemos em seguida aqui depende disso. Essa série de potências só pode ser usada nesse passo aqui se o x for tal que módulo de menos 3x é menor que 1. Então, essa condição vai nos dar o domínio da representação. Esta representação é válida em todo x real, tal que o módulo de menos 3x é menor que 1. A gente resolve essa desigualdade aqui e chega no domínio da representação. Simplificando esse módulo aqui, nós ficamos com 3 vezes o módulo de x. Quando a gente passa agora o 3 dividindo o segundo membro, obtemos módulo de x menor que 1/3. Essa desigualdade define o domínio da representação, porque equivale a dizer que o x está no intervalo aberto de menos 1/3 a 1/3. Então, este intervalo aberto é o domínio desta representação aqui. Outra maneira de se chegar a esta representação é decompondo a fração 2 menos x sobre 1 mais 3x em frações parciais. Vocês já sabem usar essa técnica de decomposição em frações parciais, né? Isso é muito usado em cálculo 2 para resolver integrais. E aqui pode ser usado também para chegar na mesma representação que já encontramos. É apenas um outro caminho de resolver esse item. Quando a gente expande essa fração aqui em frações parciais, nós obtemos o seguinte, menos 1/3 mais 7/3 vezes 1 sobre a diferença 1 menos, entre parênteses, menos 3x. Aqui eu estou explicando essa expansão em frações parciais a partir da representação do numerador 2 menos x como uma combinação linear de polinômio que aparece no denominador e algum outro polinômio que, no caso aqui, vai ser o polinômio constante 1. Esses dois polinômios formam uma base para o espaço vetorial formado pelos polinômios de grau no máximo 1, ao qual pertence esse polinômio aqui. Percebendo que este polinômio 1 mais 3x, junto com o polinômio constante 1, que podemos imaginar aqui multiplicado pelos 7/3, formam
uma base para esse espaço vetorial, que chamamos de P1, né? Ao qual pertence o 2 menos x. Então, certamente, esse polinômio 2 menos x pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores nessa base. Aí você, montando um sistema linear, encontra esses coeficientes aqui, menos 1/3 e 7/3. Depois que eu encontro essa combinação linear, fica fácil agora quebrar essa fração em duas. Uma vai ter como numerador esse menos 1/3 vezes o parênteses 1 mais 3x, e a outra vai ter como numerador o 7/3, sendo o denominador de ambas esse 1 mais 3x aqui, que eu agora posso escrever assim, 1 menos, entre parênteses, menos 3x. Na primeira fração, onde eu tinha menos 1/3 multiplicando uma expressão que também aparece embaixo, no denominador, eu posso fazer um cancelamento para obter a constante menos 1/3. Então, a primeira das frações que saem daqui se reduz à constante menos 1/3. A segunda, que é 7/3 dividido por 1 mais 3x, pode ser escrita assim. Bom, então agora, supondo que esse menos 3x em módulo seja menor que 1, eu posso substituir essa expressão, que podemos ver como sendo 1 sobre 1 menos r, por série geométrica da forma somatória de r elevado a n, com n variando nos naturais. Eu apenas apliquei novamente aí a fórmula da soma de uma série geométrica. A partir daqui, o que é que vai acontecer? O 7/3 vai entrar no somatório. Podemos aqui também, dentro do somatório, ao invés desse menos 3x elevado a n, colocar menos 3 elevado a n vezes x elevado a n. Aí vai entrar o 7/3 também multiplicando, simplifica lá dentro e tal. Só que tem outro detalhe também. Além de passar o 7/3 para dentro do somatório, simplificar a parcela do somatório, esse menos 1/3 que está lá fora não é ainda a parcela correspondente ao n igual a 0. Porque o somatório aqui, ó, já tem uma parcela correspondente a n igual a 0. Já tem uma constante aqui dentro, né, que deveria se juntar ao menos 1/3 que está aqui fora. Você não pode ter 2 a zeros para uma série de potências. Todo termo independente numa série de potências tem que se juntar para formar o A0. Então temos uma constante solta aqui, menos 1/3, e aqui dentro também vai ter outra constante solta. Quem vai ser? Ó, se a gente pegar só esse somatório aqui, usando o valor de n igual a 0 na parcela menos 3x elevado a n, vamos obter o quê? A constante 1, né? Quando o 7/3 aqui entrar, vai multiplicar essa constante em 1. Então, isso significa que toda essa expressão aqui, quando a gente expande, inclui uma parcela constante de 7/3, que é oriunda do produto do 7/3 aqui fora pela parcela constante 1 que sai daqui. Esse 7/3, ele tem que sair daqui para se juntar com menos 1/3 que está ao lado. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Então, primeiro, o somatório eu vou quebrar para separar a parcela constante 1. Agora eu vou ter aqui a parcela constante 1 somada com todas as outras parcelas que já estavam no somatório. Por isso o n começou agora em 1. Agora eu multiplico 7/3 por 1 e 7/3 também por esse somatório para obter isso aqui. E finalmente posso juntar agora menos 1/3 com o 7/3 que saiu daqui. Aí vai ficar assim. Quando eu somo 7/3 com menos 1/3, eu obtenho 2. E somado a esse 2 aqui, nós temos um somatório com o índice inicial 1. Portanto, isso tudo agora é uma série de potências. Nós temos A0 aqui e a n vezes xn para n maior que ou igual a 1.
Portanto, quem é a sequência AN? Quem é a sequência dos coeficientes dessa série? AN vai ser definido da seguinte maneira: A0 igual a 2 e AN é igual a 7 vezes menos 3 elevado a n sobre 3, que também pode ser escrito assim, para n maior que ou igual a 1. Então, é a mesma sequência que já tínhamos definido aqui. Como eu disse, essa explicação dá apenas um outro caminho de chegar na mesma representação. Próximo item. Temos aqui novamente uma função racional e queremos representar essa função por uma série de potências em torno de x0 igual a 1. Aqui o processo é um pouco diferente porque mudou o centro da série de potências. Toda expressão envolvendo x que aparecer na série de potências tem que ser acompanhada de um menos 1. Toda potência que aparece na série de potências tem que ser da forma x menos 1 elevado a alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reescrever a função. A ideia se assemelha à do item anterior, mas antes de procurar expressões da forma 1 sobre 1 menos r, devemos colocar tudo nessa função aqui em termos de x menos 1, porque o centro da série de potências que queremos encontrar é x0 igual a 1. Então, como é que a gente faz isso? A estratégia é a mesma que já aplicamos a itens anteriores. Nós trocamos o x por x menos 1 e fazemos as compensações necessárias para que a identidade da expressão seja preservada. Ela pode mudar apenas na forma de escrevê-la, mas ela não pode ser alterada no comportamento. Quer dizer, você não pode mudar a função. Você pode mudar apenas a expressão que foi dada para definir essa função. Bom, então o que é que eu posso fazer aqui? Onde eu tenho x, eu quero trocar esse x por quem? Eu quero trocar esse x por x menos 1. Então, digamos que eu faça essa troca. A princípio, apenas substitua mesmo x por x menos 1, mas depois eu tenho que pensar. No momento que eu troco x por x menos 1, eu estou acrescentando uma parcela que não existia antes, que é esse menos 1 aqui. Ou, se eu troco menos x por menos parênteses x menos 1, eu estou adicionando o quê? Eu estou adicionando a parcela mais 1, que sai daqui, menos 1. Né? Aí vai sair um mais 1 daqui. Se eu acrescentei mais 1, quando eu troquei menos x por menos parênteses x menos 1, então eu tenho que neutralizar essa parcela adicional. E como é que eu faço isso? Acrescentando uma outra parcela de mesmo módulo e sinal oposto, que é menos 1. Então eu não posso simplesmente trocar o menos x por menos parênteses x menos 1, mas eu posso trocar o menos x por menos parênteses x menos 1 menos 1. E esse menos 1 vai fazer o quê? Vai transformar o 5 no 4. Tá? Aqui embaixo, 2 mais 3x. A princípio, vamos pensar apenas em trocar esse x aqui por um x menos 1. Mas se eu fizer isso, eu vou estar acrescentando a parcela menos 3, que sai daqui. Eu não posso simplesmente trocar 3x por 3 vezes x menos 1 por causa dessa parcela menos 3 que aparece aí. Mas para compensar a parcela menos 3, eu imagino uma outra parcela que precisa ser adicionada também nesse passo, que seria a parcela positiva 3. Então, por isso que o 2, que estava aqui no lado esquerdo, passa a ser 5.
Porque eu não estou simplesmente trocando 3x por 3 vezes parênteses x menos 1. Eu estou trocando 3x por 3 vezes parênteses x menos 1 mais 3. E esse mais 3 foi o responsável por fazer o 2 virar o 5. Se você, depois que fizer uma modificação desse tipo, digamos, daqui para cá, ainda tiver um pouco de dúvida se pensou corretamente e tal, você pode fazer o cálculo no sentido contrário, de trás para frente. É até mais fácil. Quando a gente distribui esse sinal de menos aqui no parênteses x menos 1, nós obtemos o quê? Menos x mais 1, né? E agora, somando 4 menos x mais 1, qual é o resultado? O resultado é 5 menos x. A mesma coisa você pode fazer aqui, ó. Quando expande e simplifica, você chega em 2 mais 3x. Pronto, perceba que agora está tudo em função de x menos 1. Não tem nenhum x isolado aí. Tudo está em função de x menos 1. Qual é o próximo passo? Eu posso quebrar essa fração em duas. Vai o 4 para um lado, vai o menos x menos 1 no numerador para o outro lado. Aí eu quebro em duas. O 4 sobre o denominador vai se transformar nisso aqui, ó. E a outra fração, que é menos parênteses x menos 1 sobre o denominador aqui embaixo, vai se transformar nessa outra expressão aqui. Aqui a gente percebe que eu coloquei expressões aqui em evidência multiplicando frações da forma 1 sobre 1 menos uma coisa que a gente pode chamar de R. Tanto aqui quanto aqui a gente percebe essa mesma forma. 1 sobre 1 menos colchetes, que a gente pode chamar de R aqui. Isso é para exatamente usar a fórmula da soma de uma série geométrica. Perceba que não tem problema se a gente deixar algum x do lado de fora, quando a gente usa a fórmula da soma de uma série geométrica. Eu vou transformar essa expressão aqui numa série e tem um cara do lado de fora que depende de x. Tem algum problema? Não, não tem. Você pode ficar meio receoso de fazer esse tipo de coisa, porque, por exemplo, quando a gente resolve uma integral, a gente não pode simplesmente tirar uma expressão que dependa de x lá de dentro da integral, supondo que essa integral seja com relação a x. A gente não pode simplesmente tirar uma expressão, um fator que dependa de x de dentro da integral, colocar fora da integral, resolver a integral como ficou, né? E depois, né, reutilizar a expressão que foi tirada da integral. A gente não pode fazer isso. Mas aqui a gente pode. Porque lembre-se que o x está sendo tratado aqui como constante, para efeito de utilizar coisas que a gente sabe sobre séries geométricas, como por exemplo a fórmula da soma de uma série geométrica. Ali o que importa é a variância do n. Ali, quando a gente estudou séries numéricas, a variável que era de nosso interesse era o n. Não existia x. Então o x aqui está sendo tratado como constante, para obter representações. É claro que o x também é variável, mas para outros propósitos, para outras finalidades. Bom, então eu vou agora substituir essas duas expressões aqui por séries que têm a forma de séries geométricas. Repetir 4/5 e ele agora está multiplicando essa série aqui, que veio daqui, utilizando a fórmula da soma de uma série geométrica. E aqui também o menos x menos 1 sobre 5, que estava multiplicando essa expressão, agora está multiplicando a série de potências correspondente. O que a gente precisa fazer a partir daqui é tentar juntar essas duas séries para obter uma única série de potência. Bom, então, o que é que eu preciso fazer? Essa expressão x menos 1 sobre 5 pode entrar no segundo somatório. Com isso,
esse x menos 1 daqui se junta ao x menos 1 elevado a n, que já existia dentro do somatório. É por isso que a gente encontra aqui um x menos 1 elevado a n mais 1. Esse 5 se junta a esse 5 elevado a n, para se transformar em 5 elevado a n mais 1. O menos 3 elevado a n pode ser escrito na forma menos 1 elevado a n vezes 3 elevado a n. O sinal de menos que estava aqui acompanhando a fração x menos 1 sobre 5, eu preferi deixar do lado de fora mesmo da série por enquanto. O que mais? A outra série eu também passei o 4/5 para dentro aqui. Então 5 vai multiplicar 5 elevado a n para resultar em 5 elevado a n mais 1. O 4 vai multiplicar o menos 3 elevado a n para ficar 4 vezes essa expressão que corresponde ao menos 3 elevado a n. Pronto. Então, qual é o problema aqui? Para juntar essas duas séries de potências numa única série de potências, o problema é que eu tenho em uma das séries o x menos 1 elevado a n mais 1 e na outra eu tenho um x menos 1 elevado a n. Então, como eu disse, a gente precisa ter o mesmo expoente nas potências de base x menos x0 em ambas as séries. O índice inicial também precisa estar uniformizado, mas nesse caso está. Isso não vai ser problema não. O único problema é a desuniformidade aqui das potências de base x menos 1. Como é que a gente resolve isso? Para tentar uniformizar os expoentes aqui, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Chame esse n mais 1 de n. Claro que estou pensando no n novo. Substitua a expressão n antigo mais 1 por um n novo. Como é que vai ficar? N novo aqui em cima, n novo também aqui ó, no expoente do 5. E aqui onde eu tenho o n antigo, eu vou ter n novo menos 1. O índice inicial, que era 0 para o n antigo, agora para o n novo vai ser 1. Porque quando o n antigo é 0, o n novo, que é definido por n antigo mais 1, é igual a 1. Então, esta série é igual a esta, onde esse n, na nova série, é definido como n antigo mais 1. Então, isto pode ser reescrito assim. Do outro lado, o que eu fiz foi separar a primeira parcela desta série. Quem é a primeira parcela? A primeira parcela é aquela correspondente a n igual a 0. Quando a gente utiliza o valor n igual a 0 aqui, nessa expressão, a gente obtém a constante 4/5. Certo? Então, esta é a primeira parcela desta série aqui. E as próximas parcelas, que correspondem aos valores de n a partir de 1, estão aqui neste somatório, que também saiu deste aqui. A única diferença é que agora o n do somatório começa em 1. Bom, agora temos dois somatórios aqui, um subtraído do outro, e eles estão com índices iniciais e expoente de x menos x0 padronizados. Portanto, agora podemos juntar, transformar essa diferença de somatórios num único somatório. A constante 4/5 permanece lá no canto dela. E agora eu estou juntando aqui os dois somatórios. Ó. Eu fico com um único somatório, cuja parcela é a diferença das parcelas dos somatórios anteriormente considerados. Então eu vou ter essa expressão aqui, que foi repetida aqui embaixo, menos essa outra expressão aqui, que resulta nisso aqui. Ó. O que é que aconteceu? Esse menos, que está do lado de fora, no segundo somatório da linha anterior,
ele corresponde a um fator menos 1. Né? Ele pode ser pensado como um fator menos 1 que está aqui fora do somatório e pode entrar. Então, quando o menos 1, multiplicando o somatório do lado de fora, entra para multiplicar a parcela geral desse somatório, ele vai encontrar aqui o menos 1 elevado a n menos 1. E agora, menos 1 vezes isso resulta em menos 1 elevado a n. Pronto, por isso que a gente obtém essa expressão que corresponde ao produto de menos 1 com essa outra expressão aqui. Simplifica aqui dentro, o que é que a gente pode fazer? Ó? Põe em evidência o x menos 1 elevado a n, também o 5 elevado a n, também o 3 elevado a n e o menos 1 elevado a n. Enfim, põe em evidência o que você conseguir aí encontrar de fatores em comum. Então, vai ficar assim, ó. Toda essa expressão aqui multiplicando uma expressão numérica entre colchetes, que vai dar 12 dividido por 5 mais 1, que é igual a 17 quintos. 17 quintos vezes a expressão aqui ao lado vai resultar nessa outra expressão aqui. 4 quintos mais este somatório. Tudo isso aqui corresponde a uma série de potências. Somatório de AN vezes x menos 1 elevado a n, onde o AN é definido assim. 4 quintos se n é igual a 0. E 17 vezes menos 1 elevado a n vezes 3 elevado a n menos 1 sobre 5 elevado a n mais 1 se n é maior que 0. Essa expressão ó, é a mesma que aparece aqui, né? Por fim, qual é o domínio desta representação? Para determinar o domínio, temos que ver qual foi a expressão que utilizamos como raio da série geométrica. Foi essa aqui, ó. Menos 3 vezes parênteses x menos 1 sobre 5. Essa expressão em módulo deve ser menor que 1. Então, ó, essa representação é válida em todo x real, tal que o módulo daquele raio, menos 3 vezes x menos 1 sobre 5, é menor que 1. Simplifica, chega aqui. Módulo de x menos 1 é menor que 5 terços. Uma desigualdade como esta, envolvendo o módulo aqui no primeiro membro, pode ser reduzida a um par de desigualdades como este aqui. Ó. Você tira o módulo da expressão x menos 1, permanece com a desigualdade que já estava aqui, né? Menor que 5 terços. Permanece, só que do outro lado aparece menos 5 terços menor que. Então, o x menos 1 está no meio aqui, entre menos 5 terços e 5 terços. E quando a gente soma 1 a cada membro dessa cadeia de desigualdades, a gente obtém que x é maior que menos 2 terços e menor que 8 terços. Ou seja, x está no intervalo aberto, que vai de menos 2 terços até 8 terços. Este é o domínio da representação dessa função f por esta série de potências. E isto conclui a solução deste exemplo.